Então tá, o Dipper, a Mabel e o Sus, quando eles entram naquele porão lá da casa do Stan, tem 3 chaves para impedir aquela máquina do fim do mundo. E é estranho que é justamente 3 chaves, e é justamente bizarro, né? Que o Sus, o nome verdadeiro dele é Jesus, o Dipper, ele usa vermelho e azul, né? Então ele tá lembrando o Altíssimo, além dele ressuscitar mortos, viajar no tempo e querer salvar as pessoas, né? E ser muito inteligente e gostar de livros. E a Mabel, né, ela é a irmã, né, do Dipper, né? É interessante, né, que a Mabel, o Dipper, ele faz tudo pela Mabel. Então, assim, na vida real, exatamente, Deus, né, ele também faz tudo pelo Espírito Santo. Assim, a Mabel, ela representa, acho que uns 3 seres, ou 4 seres, nesse desenho, que seriam a irmã do criador de Gravity Falls, o espírito, né? Porque ela, nessa cena aí, né? Que é a Mabel que decide se a máquina vai ficar ligada ou não, né? Se ela ouve o Stan ou não. E a Mabel, ela deixa, né, o fim do mundo acontecer. E na vida real, muitos acreditam que é o Espírito Santo, né? Que impede o anticristo, né? De chegar, o fim do mundo de acontecer, né? E a Mabel, ela também representa a Eva, porque tem um episódio que o Bill Cipher meio que engana ela, né? Então tá lembrando a Eva ou a lenda de Pandora, que é sempre a mulher que traz o caos, né? Alguma coisa assim. E a Mabel, ela pode estar também representando Satanás. Principalmente naquele episódio lá da Pacífica. Eu não sei porquê, porque a Mabel, ela usa aquela fitinha de cabelo e eu acho que a fita de cabelo, ou elas estão representando asas ou elas estão representando chifres. E porque justamente com a Pacífica, por causa que a Pacífica tem aquele negócio, que a Pacífica ela tem o cabelo amarelo, né? Ela tem esse negócio do amarelo e como eu venho falando, tem essa questão de ser amarelo, que eu fico em dúvida se esse ser amarelo, ele representa o Espírito Santo, se ele representa um anjo ou se ele representa alguma população, que é pessoas batizadas. Tem um episódio em que a Pacífica, né, ela tá meio que assim, jogando lama assim no Deep e ele nela também. É interessante. E o ser humano, né, veio assim, do barro. E e é óbvio, né? Muita gente gostou, né, da interação do Dipper com a Pacífica. É interessante isso. E em algumas histórias, né, o seu amarelo e o C azul, né? Em algumas histórias eles são um casal. Por exemplo, a Bela e a Fera, por exemplo, o Benjamin e Zoe da novela Apocalipse, aquele filme Ilha do Medo, né, do Leonardo DiCaprio, também pode ser Teresa, Miraculous e tem outros. E em algumas histórias, né, o ser azul ele faz par romântico com um ser ruivo ou com um ser indiano, em algumas histórias. Em outras são parentes, são irmãos. No caso aqui de Gravity Falls, o Dipper e a Mabel, né? A Mabel tem às vezes amarelo, às vezes. Eles dois são irmãos, mas eu não sei se a Pacífica também tá representando esse ser amarelo. E é interessante que o Gideão, ele também é fissurado na Mabel. Se o Dipper, ele faz tudo pela Mabel, pela irmã, o Gideão, ele é obcecado pela Mabel. E o Gideão, ele também tem essas coisas igual o Dipper, viciado em livros, ele usa azul. E o Gideão, né, por assim dizer, ele tinha aquele supostos poderes, é claro, né? O Gideão tá representando um falso profeta, né, no desenho, né? Mas o Gideão, ele tem um nome bíblico e ele tem, né, esse negócio do azul, então às vezes ele pode estar imitando Deus também. E tem um episódio muito específico em que o Dipper, ele fala assim pro Gideon, né, pra abandonar essa coisa de ser obcecado por uma pessoa que não te ama. E o Dipper, ele olha assim pra Wendy, né, e o Gideon, né, ele aceita o que o Dipper fala, né, ele larga a Mabel. Se a Mabel, ela tá representando o Espírito Santo em alguns episódios e a Wendy tá representando Israel, é esquisito o Dipper falar isso, sabia? Porque é como se assim, é como se Deus tem que abandonar o Espírito Santo e como se tivesse que abandonar Israel. Isso que eu acho esquisito. É claro, quando a gente está assistindo o desenho, a gente realmente concorda com o Dipper. Você não deve ficar com uma pessoa ou querer insistir num relacionamento em que não vai dar certo. Apesar que no caso do Dipper é meio absurdo, né? Porque a Wendy é muito mais velha que ele é uma criança e o Gideon também é uma criança. Esse negócio de romantização de criança querer namorar não é legal. E alguns vão dizer, ah, não, mas eles são pré-adolescentes, é normal. Gente, isso daí não deveria ser considerado normal. Mas fazer o quê, né? Eu só tô dizendo que não deveria. Então, eu acho que tem sim alguma coisa espiritual nisso. Eu acredito que tenha. Alguma coisa de subliminar.
Ah, outra coisa que eu também acho interessante é os diários, né? São 3 diários e cada diário eles têm o dedo do autor, né? O autor, né, de Gravity Falls, ele tem 6 dedos. E é interessante que são 3 diários. Se você juntar os 3 diários e são 6 dedos, qual é o número que fica? Exatamente, 666. Aquele simbolismo, né, do anticristo. É bem interessante isso daí. Ah, é. E sobre aqueles episódios assim de música envolvendo a Wendy, é interessante que o Rob, ele tenta usar música subliminar assim na Wendy, né? E a Wendy, ela representa o povo de Deus, né? O Davi, né? Israel. E o Dipper, ele quer salvar ela. Se você for perceber, todos esses personagens que imitam Deus, geralmente eles vão ter a tendência de salvar certas pessoas. Por exemplo, o Max de Camp Camp, ele vai salvar o acampamento, mesmo odiando o acampamento. O Dipper, ele vai sempre querer salvar a Wendy. Sempre vai querer salvar a Wendy. E também a cidade, né, descobrir todos os segredos e podres, e na vida real, Deus, ele tem o quê? O poder da onisciência, ele sabe todos os segredos, todos os podres. E, obviamente, se você fazer os personagens com características de Deus apoiarem o pecado, porque a gente sabe que o Stan, ele ensina pro Dipper e pra Mabel, eles serem caloteiros, apesar que o Dipper e a Mabel não praticam isso, mas é interessante que ensina e é meio que romantizado isso. Tem um youtuber chamado Elegas, eu tava assistindo, né, uns vídeos assim do Elegas. E é interessante que ele chamou o Stan de Satã, né? Porque é engraçado, né, que o nome Stan, se você adicionar um A, fica Satã mesmo. É interessante. E aquele episódio, né, em que o Dipper vai descobrir quem é o autor dos diários, o Dipper, ele fica com muita raiva, assim, do Stan, né? Ele falando assim, ele é um mentiroso. Eu não sei, será que, tipo, o Stan tá representando o diabo e o Dipper estaria representando Deus, né? Porque, assim, na vida real, lá em Apocalipse, quem mente vai pro inferno. E na Bíblia fala que o diabo, ele é um mentiroso. Então, é interessante isso, né? Ah, é. Além de ter esse negócio do Dipper, né, ser viciados em livros, e a Mabel ir com ele, né, viajar no tempo, e ele fazer tudo pela Mabel, né, e o Gideon, né, fazer tudo pela Mabel também. O Dipper, ele brincar lá de lama, né, junto com a Pacífica, o Dipper querendo salvar o Andy, o Sus, né, junto com a Mabel, e o Dipper querendo aquelas 3 chaves, né, para acabar com o fim do mundo, e a Mabel decide se vai ter ou não, né, o fim do mundo. E tem aquele episódio, né, que o Dipper e a Mabel, eles meio que roubam, né, uma porção do amor, né, de um anjo lá, né, e o Dipper e a Mabel fazem aquele ex-namorado da Wendy se apaixonar por outra pessoa. E isso é interessante, né, porque às vezes Deus, ele pode ter esse poder, né, de controlar certos sentimentos de algumas pessoas, algumas. Tipo aquele episódio lá do faraó, lá em Gênesis. Alguns discutem se foi Deus mesmo, se na verdade o faraó ele estava com tendência de ter isso e Deus meio que potencializou, né? Pode ser isso também, né? Não sei. E é interessante, né, que o Deep e a Mabel, eles meio que controlam isso, né? Se fulano vai ou não se apaixonar por tal coisa. É interessante, né? E, infelizmente, também tem essa romantização, né, nesse episódio, né, do Cupido lá, sobre a questão da simpatia, essa questão de poção do amor, feitiço do amor, né? Então, meio que assim, o Deep e a Mabel, eles estariam apoiando coisas que tem, né, em alguns casos de feitiçaria, porque tem feitiçaria aqui no Brasil que tem esse negócio, né, de você fazer simpatia, né, por fulano se apaixonar por você. Isso daí seria uma coisa meio errada. E o Deep e a Mabel, eles têm características de 2 pessoas, né, do trio imbatível, eles estariam apoiando isso, né, e fazendo isso, então pode ser que seja alguma influência, né, para pessoas fazerem isso na vida real. Então isso é meio bizarro. E eu vou acabar o vídeo por aqui. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Que tem um episódio em que tem aquele episódio da piscina, onde tem aquele sereio que a Mabel gosta. O Gideão e o Stan, eles ficam brigando por causa de uma cadeira. E a gente sabe, né, que na vida real Deus tem um trono. Exatamente. E é muito esquisito, né? O Stan, né? Se você botar um A, o nome dele fica Satã. E o Gideão, ele também tem a mesma coisa que o Dipper, características de Deus. Só que o Gideão faz coisas erradas, ou seja, influência para manipular as pessoas a fazerem o que é errado. E é interessante que eles brigam por causa daquela cadeira de praia. E vai ter a parte 3, né, desse vídeo, que é pouca coisa.
Porque o editor aqui, né, é uma maravilha. E o celular também. Então é isso. A parte 3 vai sair logo.